Bom, nesse vídeo a gente vai determinar, vai construir um algoritmo que calcule e informe o perímetro e a área de um círculo, dado o raio desse círculo. Então o raio vai ser obtido através do teclado, e a partir do cálculo do perímetro e da área a gente vai conseguir determinar essas informações na saída do programa, tá bom? Então, para começar, vamos organizar os nossos arquivos, Essa questão aqui foi a primeira questão do vídeo anterior. Então, questão 01, vou criar uma pasta que eu vou chamar de Q01 maiúsculo. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Probleminha com o Dropbox, vamos lá. Q01. Ok, nenhum problema. Um conflito aqui por causa do nome do programa, beleza. Vou jogar esses arquivos para dentro e agora eu consigo mudar para Q01, ok? Sem problema nenhum. Então agora eu vou criar uma pasta Q02 e nessa pasta onde eu vou criar um novo arquivo. Então, um novo arquivo, vou criar a partir do zero novamente para a gente pegar com detalhe como que constrói o programa em C. Então, questão 02.c, vou abrir novamente no CodeBlocks. CodeBlocks, deixa eu ver, anterior, e aí vamos começar a programar. Lembrando, a gente precisa ter a função main. A função main, ela retorna um int. Então, eu tenho que lembrar que a construção é int main. Como eu estou definindo a função, abre parênteses, parâmetros, void, abre chave, fecha chave, e retorna o que? Retorna um valor inteiro, 0 para indicar que o programa foi concluído com sucesso. Beleza. Então o programa precisa ler o raio, a partir do raio determinar o perímetro e a área da circunferência. Então, vou definir aqui um valor real para o raio, vou chamar de R apenas para facilitar. Eu poderia estar utilizando aqui comentários, raio, só para a gente saber o que é o R, E em seguida definir variáveis que vão armazenar perímetro e área. Vou chamar de P para facilitar, tá bom? Vou comentar aqui para a gente saber o que é o P. E a área eu vou chamar apenas de A. Eu vou comentar também para a gente saber do que se trata. Então estou definindo o raio, a variável que vai armazenar o raio e as variáveis que vão armazenar o perímetro e a área que vai ser determinado ao longo do programa. Então eu preciso ler o raio. Vou usar aqui uma função printf, só que detalhe, não existe printf, não existe o comando printf em si. Eu preciso usar uma biblioteca para conseguir usar a função chamada printf. Com a biblioteca, include sinalzinho de menor que, stdio.h, fecha com o sinal de maior que. Agora sim eu consigo usar a função printf. Mensagem: por favor, informe o valor do raio. 2 pontos, espaço. Ponto e vírgula, não posso esquecer do ponto e vírgula. Aí detalhe, aqui nessa instrução eu estou utilizando a definição de valores reais, e aí a variável P, vírgula, A, ponto e vírgula. Tudo que for comentário vai ser descartado pelo compilador, tá bom? Então não vai ter problema eu escrever nesse formato. Teria problema se em vez de eu estar utilizando barra asterisco, eu estivesse utilizando barra barra. Barra barra comenta todo o restante da linha. Barra asterisco comenta apenas um pedaço, tá bom? Muito cuidado com isso. Printf, por favor, informe o valor do raio. Em seguida, eu preciso ler o valor do raio através do comando scanf. Qual tipo? Inteiro, %d, ou real, %f. Real, float, %f. Próximo parâmetro do scanf, variável r? Não, endereço da variável r. Então, e comercial r. Finalizo o scanf com ponto e vírgula. A partir desse momento eu já tenho na memória o valor do raio. O que eu preciso agora? Calcular. Vamos voltar aqui para o problema. Calcular o perímetro, calcular o raio. Aliás, a área. Então o perímetro é definido por 2πr, enquanto que a área é πr ao quadrado.
2πr, 2 vezes π vezes r. Bom, 2 vezes π vezes o raio. Beleza. Quem é π? A gente sabe que é 3,14. Só que não se usa vírgula, se usa ponto. E não se usa x para multiplicar, se usa asterisco. Então é asterisco, asterisco para indicar que eu estou multiplicando 2 vezes π vezes r. E aí eu posso acrescentar espaço entre entre o operando e o operador, que não vai ter nenhum problema. Eu posso inserir se isso for melhorar na legibilidade, ok? Então esse é o cálculo do perímetro. O resultado disso vai para onde? Vai ser direcionado para a variável p. P recebe o resultado da expressão 2 vezes 3,14 vezes r. E finalizo o comando com um ponto e vírgula. Em seguida eu preciso determinar também a área. A área é igual a... E aí se eu voltar lá no slide, a área 2... Aliás, π vezes o raio ao quadrado. Como é que eu calculo raio ao quadrado? Raio vezes raio. Então basta que eu faça 3,14 vezes r vezes r. Determinei o perímetro, determinei o raio. Agora eu preciso informar o resultado para o usuário. Printf. Aí eu vou colocar aqui perímetro, percent f. E aí quantas casas? Vamos usar duas. Percent ponto 2f. Aí eu vou colocar aqui um traço, área, 2 pontos, espaço, percent ponto 2f barra n. E agora preciso informar quais vão ser os valores que vão substituir este símbolo e este outro símbolo. Então eu preciso de dois valores aqui. Eu vou usar o primeiro p, perímetro, então eu vou usar o p. Segundo é a área, então eu vou usar o a. Finalizo a instrução com ponto e vírgula. Salvo, compilo, observo se não ocorreu nenhum erro. Em seguida eu posso executar clicando aqui no verde. Ou então eu clico nesse botãozinho aqui que ele já compila e executa se o programa for compilado corretamente. Mas como eu estou compilando, aliás, estou executando através do terminal, eu vou mudar agora de diretório para Q02, né, que foi o diretório que eu criei. Em seguida, se eu der um comando ls, eu vou ver que existe aqui o arquivo binário Q02. Para executá-lo, ./Q02. Na execução, ó, aparece a mensagem: por favor, informe o valor do raio. Vou cancelar a execução com Ctrl C e vou executar o programa limpando a tela primeiro. Clear, ponto e vírgula, espaço. E aí executo o comando. Por favor, informe o raio. E aí se eu informar aqui o valor 5, ele vai calcular aqui o perímetro, que vai dar 31,40, enquanto que a área 78,50. Beleza. Tá feito, tá resolvido o nosso problema. E aí essa informação 3.14 ela é um pouco incômoda da gente estar digitando. Além disso, o valor de π não é simplesmente 3,14. É 13,1415 e aí uma quantidade maior de valores que não apenas esses que estão sendo exibidos aqui. Em vez de estar usando o valor diretamente, valor literal na expressão, eu poderia definir uma constante que eu iria chamar de π. E aí no lugar de 3,14 eu uso essa constante, π. E aí como é que eu defino uma constante aqui em C? Eu posso definir através de um define. Nesse define eu defino uma macro que eu vou chamar de π, espaço, o valor dessa macro, que é 3.14. E aí nesse caso eu não posso na verdade colocar ponto e vírgula, senão vai dar erro. Então essa é uma forma de definir uma constante, né, um valor que vai ser tratado como constante ao longo do programa. Outra forma de definir constante, aqui na função main, eu vou definir a variável. Qual o tipo da variável? É real, então eu vou usar float, eu vou chamar de π, e aí eu posso fazer a inicialização desse valor com 3.14, ponto e vírgula. Bom, se eu quero que esse π seja tratado como constante, eu vou usar o modificador const antes do float. Então const float π 3.14. E aí só lembrando que a gente costuma utilizar a variável que não varia, né, que é uma constante,
com as letras maiúsculas. E aí, quando surgir ao longo do programa variáveis com letras maiúsculas, o programador vai saber que na realidade se trata de constante, não variáveis. E aí, se eu precisar modificar a precisão do π, eu posso modificar uma única vez, em uma única linha, colocando aqui o valor restante do π. E aí eu não precisaria modificar em cada uma das linhas que eu fizesse o uso do π. Vamos ver lá se deu certo. Compilou, nenhum erro. E agora, executando. Novamente 5. E aí, novamente perímetro 3.42 e a área 78.54. Beleza? Então, valeu. Próximo vídeo, já já.